Deus é nosso socorro. É exatamente esse o título da mensagem de hoje, à noite. Deus é nosso socorro, segundo este salmo. Está aí, gente, o subtítulo do salmo, não é? Que diz assim: ao mestre de canto, salmo didático, para instrumentos de cordas de Davi, quando os ifeus foram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? Gravemos isso. Os ifeus disseram a Saul: não está Davi escondido entre nós? Deus é nosso socorro. Meus irmãos, olhem, dói quando alguém vira as costas para a gente. Dói ainda mais quando nós somos desprezados por gente da gente. Gente do mesmo sangue, gente da mesma família, gente da mesma fé. E isso dói. Dói muito ser desprezado. Dói muito alguém muito querido virar as costas para nós. Não sei se você conhece essa dor. Você já deve ter chorado a dor de ter sido desprezado. Davi chorou. O homem, segundo o coração de Deus, sabia, meus amados irmãos, o que é dar de costas com aquela pessoa que nós amamos, mas nos despreza. Gente sua, gente dele, sua família. Os ifeus eram da tribo de Davi, era gente sua, da mesma família, da mesma igreja. Se nós lermos o Salmo 52, Davi, ele chora novamente a dor de ter sido desprezado por Doeg. Mas isso já era esperado, porque Doeg era amigo de Saul, aliado dele, e já se esperava que ele entregasse Davi a Saul, porque Davi queria matá-lo. Então, o desprezo de Doeg, que era aliado de Saul, era esperado. Se nós lermos o Salmo 53, Davi mencionou o desprezo de Nabal, que é tolo. Seu nome significa isso, insensato, tolo. Por isso que o Salmo 53, verso 1 começa: diz o insensato no seu coração. Nabal era um de tantos que negava no coração a existência de Deus e que virou as costas também para homens de Deus. Isso está registrado no 1 Samuel 25. Chegando aqui no Salmo 54, Davi está sofrendo novamente ter sido desprezado. Só que agora é diferente. É gente sua, da mesma família. E como eu disse, os ifeus eram da tribo de Davi. Mais uma vez nós temos um salmo composto por Davi enquanto ele estava fugindo de Saul, de tantos que ele já compeliu. O Salmo 54 era um deles, que estava fugindo de Saul. E este momento marcou sua vida. A história desse salmo começa em 1 Samuel, capítulo 23, verso 19, que diz o seguinte: então os ifeus foram com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares de Oreza, no monte Aquila, ao sul de Jezimon? Davi estava escondido no deserto de Zif. Por isso, os ifeus, que eram habitantes da região, foram eles entregar Davi a Saul. Sangue do seu sangue estava traindo ele. Pior ainda, que Davi protegeu os ifeus na fronteira de Zif. Isso está descrito também em 1 Samuel, capítulo 23, verso 1. Davi protegeu os ifeus na cidade de Keila contra os filisteus, mas eles retribuíram Davi
entregando ele a Saul. Mais uma decepção, mais uma dor no coração, a dor de ter sido assim desprezado, a tristeza de se dar de cara, gente, com as costas viradas, com pessoas que nós amamos. Não é um privilégio somente de Davi, nós também sofremos isso ao longo da história. Por isso que o subtítulo diz: ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que os ifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Não foi uma vez, foram 2 vezes que os ifeus desprezaram Davi, viraram as costas para Davi. Na primeira ocasião, está escrito em 1 Samuel 23, do verso 13 ao verso 20, eu vou ler para vocês, e vocês acompanham, que diz assim o texto: então, após lutarem para proteger a cidade de Keila contra a investida dos filisteus, protegendo assim a fronteira dos ifeus, Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a dar rumo àquela região. Quando Saul foi informado que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Jonatã foi visitar Davi e consolou ele em Deus. Verso 19 do capítulo 23 de 1 Samuel diz assim: os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde está Davi escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Jezimão. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Meu Deus, o que gente assim merece? Você pode se perguntar no coração. Você pode até sentir uma ira justa de alguém que está traindo um homem de Deus. Eu queria justiça, vocês poderiam dizer, mas eu quero lhes dizer que a justiça não cabe a mim, a você, mas a Deus que é perfeito. O pior é que, como se não bastasse a primeira vez, veio a segunda vez em que os ifeus viraram as costas para Davi. E Davi não tinha feito nada de errado para merecer tal coisa, gente, tal indiferença. Pelo contrário, após esse primeiro incidente da traição, capítulo 23, Davi poupou a vida de Saul. 1 Samuel 24. E sofreu o desprezo de Nabal, como eu disse a vocês, 1 Samuel 25. Mas qual foi a recompensa da proteção que Davi deu a estes homens? A recompensa foi traição, a recompensa foi desprezo, a recompensa foi indiferença, a recompensa foi ter eles virado as costas para este homem de Deus. E aqui está registrada a segunda vez que os ifeus traíram Davi. 1 Samuel 26, verso 1 e 2 diz: alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhes dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Jezimão. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. De fato, sabe o que era que eles estavam dizendo a Saul, os ifeus? Saul, faça alguma coisa. Davi está lá no quintal de casa, mas nós não estamos escondendo ele. Preste atenção. Nós não estamos compactuando com Davi. Nós estamos aqui entregando ele. Nós não temos nada a ver com isso. Faça alguma coisa antes que fique pior para você. Estou te avisando, Saul.
Saul, gente, foi ouvir o conselho dos ímpios. Saul foi ouvir o conselho de quem despreza a Deus. Saul foi ouvir o conselho de pecadores e não só se arrebentou porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ouça o texto de Samuel mais uma vez, capítulo 24, agora do verso 2 ao verso 7, que eu irei ler para vocês. Que diz assim: Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens, no lugar onde a estrada passava por alguns currais. Saul entrou na caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que você quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo, por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Ódio, gente, tolice, falta de domínio próprio, vingança, força descontrolada, sempre nos colocam em situações que podem até causar risco para nós, para mim e para vocês. Não fosse a graça de Deus na vida de Saul, fluindo na vida dele, através da vida, fluindo na vida de Davi, melhor dizendo, Saul tinha se dado mal. Aquele tolo homem que dizia ser o rei absoluto, teria tido um fim trágico, e até cômico, e até engraçado, ali mesmo naquela caverna. Se não fosse Davi, ele teria morrido, depois de ter aliviado o seu ventre. Seria até cômico. Ele teria morrido com as calças na mão, literalmente. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu que a vingança não pertence a ele, pertence ao Senhor. Davi se conteve e não fez justiça com as próprias mãos. Isso nos ensina, gente, que não faça justiça com suas próprias mãos. Pois ele sabia que, apesar das pessoas virarem as costas para nós, e elas viram, seus familiares, irmãos na fé, nós devemos entender que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa ajuda. O Senhor é o nosso Deus. Diante desse contexto histórico, vem o Salmo 54 em que nós estamos. Desprezado, mas convicto, com toda certeza, de que Deus, Ele não nega socorro ao seu povo. Ele não nega socorro para nós. Então Ele abre o seu coração diante de Deus neste Salmo. E a gente pode aprender algumas coisas neste salmo. E a primeira coisa que a gente aprende é: Deus, gente, não nega socorro ao seu povo. Nós podemos orar. Deus não despreza socorro para o seu povo. Nós podemos confiar. Deus não nega socorro ao seu povo. Nós podemos louvar, cantar, bendizer ao nome do nosso Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende é que Deus, Ele não nega socorro. Nós podemos orar, clamar, suplicar ao Senhor. Veja o que diz o verso 1 ao 3. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus,
a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida, eles não têm Deus diante de si. Os primeiros 3 versículos do Salmo 54 nos revelam que o pedido de Davi é por salvação e por defesa diante da situação em que ele estava. Podem perceber: ó Deus, salva-me. Ó Deus, faz justiça segundo o teu poder. Me ajuda, Senhor. Salva-me. Tira-me dessa situação, porque aqueles que dizem ser meus amigos viraram as costas para mim. O salmista apela para o nome de Deus. Não é assim que está no verso 1? Ó Deus, salva-me pelo teu nome. Quando o texto diz, salva-me pelo teu nome, Davi está aqui apelando para o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça. É o teu nome, Senhor, é o teu caráter, a tua justiça, o teu poder, as tuas maravilhas. Chegando no verso 2, ele diz assim: escuta e dá ouvidos. A pergunta que nós fazemos é: ora, escutar não é dar ouvidos? É. Mas por que ele enfatiza isso? Por que essa repetição? Porque mostra sua ansiedade para que Deus o socorra, gente. Ele está aqui ansioso. Ele está abrindo o seu coração diante de Deus e dizendo: Senhor, me acode. Senhor, me ajuda. Senhor, tira de mim esse fardo, porque os meus familiares, a igreja em que eu estou, viraram as costas para mim. Ajuda-me, Senhor. Dá ouvidos. Já o verso 3, gente, nós podemos ver que ele diz assim: pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos. Outras traduções, elas podem trazer o seguinte: estrangeiros desconhecidos. Por quê? Estrangeiros desconhecidos. Isso significa que o que Davi está dizendo, que seus conterrâneos se comportam como gentios, como incrédulos, como pessoas que não conhecem a Deus. Sangue do seu sangue se tornaram pessoas irreconhecíveis. Não tem aquele irmão, aquele familiar nosso que nos ama e a gente ama também e compartilha amor, de repente vira as costas para nós e a gente diz: meu Deus, eu não conheço. O que foi que aconteceu? Alguns irmãos aqui já têm história na igreja e já viram os irmãos e se virarem as costas para a igreja, para vocês, e a gente olhar para eles e dizer o seguinte: meu Deus, o que foi que aconteceu? Parece alguém que nunca conheceu o Senhor, virou as costas para nós. Parece um gentil, alguém que não foi salvo, um incrédulo, um estrangeiro. Agem de maneira insolente, de maneira arrogante, porque não ligam para Deus, não se portam para Deus, porque o verso 3 diz exatamente isso: eles não têm Deus diante de si, gente. Eles não temem ao Senhor. A oração de Davi é uma oração de aflição, pedindo socorro diante de uma decepção. E vocês sabem que Davi é um guerreiro. Davi foi um guerreiro, homem valente, homem que não abria da parada, um soldado de Deus, um soldado do Senhor. Ele queria construir o templo para Deus, mas Deus disse: não, você não. Suas mãos estão cheias de sangue. Não é porque ele tinha matado muita gente, os inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Não era por isso. Era porque ele não tinha tempo de construir o templo.
Ele estava guerreando sempre, batalhando sempre. Por isso que Deus disse: olhe, quem vai construir é o sucessor seu filho, Salomão. E diz que no reinado de Salomão houve paz. E havendo paz, ele teve tempo de construir o templo de Deus. Mas Davi não, Davi era um guerreiro, era um homem valente. Mas ele clama: salva-me pelo teu nome. Faz justiça com o teu poder. Sabe o que é que isso nos ensina? Isso está nos ensinando, gente, que não pense que você é forte o suficiente, inteligente o suficiente para lidar com seus inimigos, para lidar com aqueles que te desprezam, que deixam você de lado. Não haja com sua força. Submeta-se à vontade de Deus, porque é Deus quem nos socorre, é Deus quem nos ajuda. Então, por mais fortes que estejamos, não devemos esquecer que o socorro nosso, ele vem de Deus. Por isso que do verso 1 ao verso 3 está descrito: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Significa que Deus, ele não nega socorro para mim e para vocês. Ele está atento à nossa oração. Segunda coisa, Deus, ele não nega socorro, nós podemos confiar no Senhor. Isso está descrito do verso 4 ao verso 5, que eu vou ler para vocês. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Davi, ele só orou ao Senhor porque confiava no Senhor, senão ele não tinha orado. Davi tinha fé. Davi confiava em Deus diante das adversidades, como vimos hoje pela manhã. Nos versos anteriores, de 1 a 3, a atenção está nos inimigos de Davi. Mas aqui, do verso 4 a 5, a atenção está em Deus. Eis que Deus é meu ajudador, disse Davi. Então os versos 4 e 5 mostram como Davi via Deus. Davi olhava para Deus e via ele como seu ajudador, como seu sustentador, sempre pronto para aplicar justiça na proporção do pecado não confessado, gente. Se os efeus tivessem se arrependido, Deus teria perdoado eles. Se você intenta desprezar alguém, arrependa-se, volte para Deus. Deus perdoa, Deus é gracioso, Deus é bondoso. Não seja indiferente com ninguém. E eu repito, ele, Davi, um guerreiro, mas ele procura o cuidado de Deus. Ele não vai agir no braço, na força, porque ele entende a palavra de Deus que diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 5. No reino de Deus, vitórias não são conquistadas pela espada, pela força, pelo braço, mas pela mão direita do Senhor. Salmo 44, verso 3. Davi sabia que Deus é quem cuida dele e dos seus inimigos, e dos inimigos do povo de Deus. Isso está em consonância com Romanos, capítulo 12, do verso 19 ao 21, que vocês bem conhecem. Mas eu irei ler para refrescar a nossa mente, que diz assim: amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso,
Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Mas não para aí, pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Essa é a parte que cabe ao povo de Deus, a todos nós, a mim e a vocês, é retribuir o mal com o bem. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Mas não é impossível. O Espírito de Deus habita em nós. Cristo é nosso Redentor e Salvador. A vingança pertence a Deus, não a nós. Se nós caminharmos com Deus, nós podemos descansar no seu socorro. Não confiemos em nossa força, mas no poder de Deus, e andemos de acordo com sua palavra. E andando assim, Ele não vai negar socorro a mim e a vocês, quando formos desprezados. Então, podemos confiar no Senhor. Terceiro, Deus, Ele não nega socorro, nós podemos louvar, cantar. É o que está no verso 6 ao 7, que diz assim: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois Ele me livrou de todas as minhas aflições. Os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Davi clamou, Davi confiou, e agora ele está louvando ao Senhor. O motivo do louvor de Davi para com Deus é o seu caráter. Como está aí? No verso 6. Diz que ele vai louvar ao Senhor porque Ele, Deus, é bom. Eu te louvarei, Senhor, porque o Senhor é bom. Ele nos livra em nossas aflições e nos ajuda a vencer nossos inimigos. Agora nós devemos lembrar o que Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E Paulo prossegue: revistam-se de Cristo, revistam-se da verdade de Cristo revelado no Evangelho, revistam-se do caráter, da obra de Cristo, que é verdade, justiça, Evangelho, fé, salvação e a palavra de Deus, e orem no Espírito. Orar no Espírito é conversar com Deus, sendo dominado pelo Espírito Santo. E aí, Paulo prossegue, Efésios 6, do 13 ao 18, que diz: por isso o quê? Pela nossa luta não ser contra o sangue e a carne, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados do Evangelho da paz. Gente, nós fomos chamados para a paz. Paz com Deus e paz com o próximo. Isto é o Evangelho vivendo em nós. Isso é Cristo vivendo em nós. Ele continua: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem
na oração por todos os santos. Estamos aqui em comunidade. Os filhos de Deus estão reunidos aqui. Nós precisamos uns dos outros. Em vez de desprezar, nós devemos orar uns pelos outros. Eu preciso da oração de vocês. Vocês precisam da minha oração. Vocês precisam da oração do irmão que está ao seu lado. Isso é uma vida de comunidade. Nós precisamos uns dos outros. E eu quero dizer que Deus não nega socorro. Nós podemos orar, confiar e cantar e louvar. Deus é bom e Ele nos ajuda a vencer os nossos inimigos. Não na força, não no poder, mas pelo Espírito Santo de Deus, nos revestindo-se de Cristo no Evangelho e com muita oração. Deus não nega socorro. Ele não faz isso. Ele não nos despreza. Zifeus. Veja que nome esquisito. Zifeus. Ajudado por Davi, esse povo, da mesma tribo de Davi, mas eles entregam Davi a Saul. Eles entregam Davi a Saul em busca de benefício, em troca. Olha, nós estamos te dando ele, Saul, mas nós queremos algo. Que desprezo, que dor Davi sentiu. Gente má, gente mesquinha. E vez por outra, nós topamos com gente assim. Como Davi disse, gente que não liga para Deus, gente que não tem Deus diante de si. Mas nós ligamos para Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós confiamos em Deus. Nós dependemos do Senhor. Por isso é que sempre louvamos em resposta à bondade de Deus em nossa vida. As pessoas nos decepcionam, gente. As pessoas viram as costas para nós, elas nos machucam, muitas vezes nos enfurecem, levando-nos a querer resolver tudo no grito, na força, no braço. Davi, porém, nos ensina que nós devemos buscar o socorro no Senhor, em Deus, porque a Ele pertence a vingança. No Senhor nós podemos confiar, gente. Ele nos socorre. Nós podemos orar, nós podemos cantar. Portanto, confie, ore e louve a Deus. Entregue ao Senhor a sua ferida, a sua dor. Deixe que Ele vingue-se. Não faça justiça com suas próprias mãos. O que a gente aplica para a nossa vida aqui? Nós não devemos nos esquecer. Grave o que eu quero dizer a vocês agora. E eu chamo a atenção de todos. Não se esqueça que Deus, o Pai, virou as costas para o seu Filho Jesus. Mas eu quero lhes dizer que Deus não é como os zifeus, traíra. Deus é santo. Mas Ele virou as costas para o seu Filho Jesus Cristo, abandonando Ele na cruz. Mateus 27, verso 46, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desprezaste? Deus o abandonou porque Deus é tão santo que Ele não comunga com o pecado. O seu Filho estava carregando na cruz os nossos pecados. E Ele despreza o seu Filho. Ele vira as costas para o seu Filho. Porque Deus é santo. E Jesus estava carregando sobre si pecados alheios, não dele mesmo.
Por isso que Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o fez assentar à sua direita. E Jesus está até hoje intercedendo por nós. É por isso que nós estamos de pé, porque Jesus é nosso intercessor. Mas na cruz, Deus o abandonou. A pergunta é: por quê? O primeiro, eu já havia dito, por causa dos nossos pecados. E o segundo, gente, grave isso. Ele desprezou o seu filho para nunca mais desprezar a mim e a você. Nunca mais Deus vai desprezar a sua vida. Nunca mais Deus vai abandonar você. Deus vai te socorrer quando você for desprezado. Quando alguém virar as costas para você. Porque Deus nos ama. O pecador que não se importa com Deus, como diz o verso 3, e que por isso fere e machuca seu semelhante, seu irmão de sangue, seu irmão na fé, até mesmo esse pecador, se ele arrepender-se dos seus pecados e voltar-se a Deus com fé e confiança, Deus perdoa. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. A obra de Cristo, ela é poderosa para perdoar o mais ínfimo do pecador. Agora, se ele prosseguir com o seu pecado, o final dele será trágico como foi o de Saul. Porque as tramas, as perversidades se voltarão contra ele, porque Deus o destruirá. No verso 5, ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Confie no Senhor, ore ao Senhor, louve ao Senhor. É o que o texto está chamando vocês para fazermos hoje. Deus nos dá motivos de sobra para confiar nele, por isso que as Escrituras diz: somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E Paulo continua: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 37 a 39. O amor de Deus está em Cristo e você precisa estar em Cristo e ser moldado por Cristo, ter o caráter de Cristo, a vida de Cristo. E você será transformado, como Davi foi transformado, que retribuía o mal praticando o bem. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com vocês. Senhor, te adoramos, te bendizemos e pedimos que tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Nos transforma, Deus. Que a gente viva a tua palavra para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra. Não nos deixa, Senhor, fazermos justiça com nossas próprias mãos. Nos ensina a confiar no Senhor, viver para o Senhor e engrandecer o teu nome. Abençoa esta igreja, Deus. Abençoa o pastor desta igreja, os oficiais desta igreja, e que essa igreja seja uma luz nesta cidade, para a glória e louvor do teu nome. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.